E desde segunda não se fala em outra coisa na região, né? O tempo está muito seco. Ontem a umidade chegou a 28%. Só na segunda foram 8 focos de incêndio em várias áreas de Uberlândia. E aí nós convidamos um climatologista e um representante do Corpo de Bombeiros para a gente conversar sobre esse assunto. E o repórter Leandro Moreira está com eles neste momento. Oi, Leandro, boa tarde para você. Olha, a gente já conversou na redação, né? A gente conversa com as pessoas que a gente encontra na rua e todo mundo diz: tá muito quente, desde segunda a gente percebeu uma diferença muito grande aí no clima, abafado, né? Uma sensação esquisita que a gente tem. Tá normal ou é atípico? Pois é, Mônica, você falou 28% ontem, hoje aí 30% umidade relativa do ar, mas nesse mês, no último dia 21, a gente chegou a ter 11% de umidade relativa do ar. Quem vai explicar pra gente é o professor Luiz. Professor, é normal essa baixa umidade relativa do ar nessa época do ano? Para essa época do ano, a umidade relativa baixa, ela é normal, mas há de se analisar que nos últimos 6 anos, né, a tendência é de queda dessa umidade relativa, porque na nossa região o normal de mínima era em torno dos 20%. E nesses últimos 6 anos até o momento está se tornando uma tendência, né? Então nós já estamos aí, registramos 11% nesse mês no dia 21, e a tendência é que ela caia ainda mais. Esse ano também tem um complicador que é o fenômeno, o El Niño, né, que está atuando aqui sobre a região. Esse ano é o ano do El Niño. A média de temperatura das águas do Pacífico estão 3 graus acima da média, né? Isso realmente é algo preocupante. E apesar que o El Niño ele não influencia tão significativamente nossa região quanto as regiões norte e a região sul, mas temos também uma influência do El Niño, então temperaturas já acima da média para esse ano. O que acontece muito aqui na nossa região é essa massa de ar quente que fica aqui em cima, que impede, por exemplo, que a frente fria que está atuando lá no sul do país chegue até aqui para dar um refresco para a gente, né? O condicionador de clima na nossa região é a massa tropical continental. É a massa característica da nossa região, que é essa massa quente e seca. Então, quando ela está muito intensa e abarca-se uma região muito grande, ela impede o avanço das frentes frias, né, do sul, e o deslocamento da massa de ar úmida da Amazônia. A gente vai ter algum refresco para os próximos dias? Na verdade, não, né? A tendência é até piorar em setembro, né? Setembro e outubro são os meses mais quentes do ano. Então, já temos assim, uma possibilidade para temperaturas acima de 34 graus, né, para setembro, com possibilidade de chegar em máximas em torno de 36 graus, que é muito quente, e a umidade relativa do ar, temos perspectiva dela cair abaixo dos 10%. A gente só deve ter chuva como no ano passado mesmo, lá para o fim de setembro, né? Por aí. Apesar de termos essas previsões das entradas das frentes frias, né, como estávamos aí tivemos uma frente na região de São Paulo, que foi formada no Oceano Atlântico. Tivemos uma certa nebulosidade antes de ontem e ontem à tarde, mas a tendência mesmo é só no final de setembro. Pois é, em função disso a gente tem que ficar muito atento, porque esse clima seco, essa vegetação seca, essa quantidade de vento, esse vento também acaba favorecendo o ambiente de queimada, né? A gente viu essa fumaça por ali, né, Tenente Yuri? Já se sabe que é em vegetação, né? Sim, acabamos de receber essa informação, é um incêndio de vegetação, as nossas equipes já estão deslocando para o local. A gente pode perceber aí nos últimos anos, assim como o professor disse, a questão da queda na umidade relativa do ar. No entanto, aí, do ano passado para cá, a gente registrou aí uma queda considerável nos acionamentos aí de incêndios florestais. Porém, aí a gente ainda continua em alerta em virtude dessa questão do tempo seco, em virtude do aumento das queimadas, principalmente aí na conscientização dos produtores rurais. Você falou que os produtores rurais estão ajudando nisso, fazendo aceiros, mas está faltando um pouquinho dessa conscientização aqui na cidade, né? Com gente colocando fogo em lotes vagos, por exemplo. Sim, sem dúvida. A nossa preocupação ela é na zona rural e no interior das cidades, principalmente aí esse incêndio aí estando propagando aí, correndo o risco de propagar aí para as residências. Então a gente pede encarecidamente às pessoas proprietárias de terrenos no interior da cidade aí, que não coloque fogo para limpar o terreno, que realmente faça a limpeza do terreno e não coloque fogo nessa vegetação.
Agora, quando o empenho vai todo para poder cobrir essas ocorrências de incêndio, né? A gente teve pelo menos 8 aí nos últimos dias. Falta o corpo de bombeiro, falta atendimento para as outras ocorrências, como acidente de trânsito, por exemplo? Sim, pode acontecer sim. Outra preocupação do Corpo de Bombeiro é a questão de acidentes com motocicleta. Havendo aí o empenho desses militares na zona rural, por exemplo, um incêndio florestal aí, ele consome pelo menos de 10 a 15 militares. Então, havendo esse empenho na zona rural, possivelmente faltará um militar para estar aí atuando na rua. Ainda não teve essa situação agravada, ainda não teve uma situação ainda crítica. Porém, sim, não havendo a conscientização da população, não havendo ajuda, poderá sim agravar essa situação. Ok, muito obrigado pela entrevista. Mônica, fica o alerta, né? O tempo seco ajuda a propagar esse incêndio, mas a causa quase sempre é humana. A gente tem que ficar atento a isso. Leandro, obrigada a você e aos nossos entrevistados aí. Bom, e com esse tempo seco, a gente não dorme bem. Eu não dormi bem essa noite. Você dormiu? Pois é. Fica difícil respirar, a garganta seca, aí vem dor de cabeça e não é fácil. E o pneumologista Fernando Rabelo está aqui comigo. Não tem jeito, a gente tem que falar do tempo seco, está todo mundo reclamando. Olha, desde segunda que não se fala em outra coisa aqui dentro, fora daqui. Realmente, e agora Mônica, você viu, né? 11% pode chegar e isso assusta. Quem teve a oportunidade de ver o Jornal Nacional ontem, o William Bonner falou em 26 focos de incêndio na região de Uberlândia. Eu fico pensando que 26 focos não são espontâneos, que são criminosos, eu vou usar essa palavra, porque uma pessoa que coloca fogo num terreno, em alguma área, com o simples propósito de apenas queimar, além disso não trazer nenhum benefício, com certeza só vai trazer grandes malefícios, principalmente à saúde de todas as pessoas, das crianças e dos idosos. Essa fuligem, né? A gente até mostrou que em algumas casas a fuligem vai mesmo, né? Isso faz mal à saúde? Que tipo de problema que traz, Faz doutor porque, principalmente para as pessoas que são alérgicas, né? Pessoas que têm rinite alérgica, asma, bronquite crônica, porque tem fuligens de tamanho grande, mas tem fuligens que são muito fininhas, são verdadeiros pozinhos, é um aspirado. E isso entrando pelas vias aéreas vai causar sintomas leves, olhos ardentes, pigarro, boca seca, dor de garganta, mas às vezes no asmático até uma falta de ar mais grave. E aí, a gente percebe, foi uma reclamação minha e de outros colegas meus, que no fim de tarde, principalmente, a gente sente uma prostração. Isso é do tempo seco, doutor do Fernando? tempo seco, porque a qualidade do ar é muito ruim, a gente aspira muita partícula e a nossa troca de oxigênio acaba ficando um pouco prejudicada. E essa necessidade de respirar de maneira mais constante, às vezes de maneira mais profusa, às vezes com uma frequência maior, traz alguns distúrbios respiratórios que no final do dia, principalmente, a gente está muito sonolento, muito indisposto, às vezes disperso, em função da má qualidade do ar que nós estamos respirando agora. E vem uma tosse espontânea, né? Sim, essa tosse, na maioria das vezes, é uma tosse benéfica, porque é uma maneira de você fazer uma limpeza das suas vias aéreas. A gente fala que é uma toalete. Em função da baixa umidade, as nossas vias aéreas precisam produzir um pouco mais de secreções, de mucos, para se proteger. Esse muco agora na nossa via acaba levando a um pouquinho de tosse pela presença dele e pela limpeza dessas coisas estranhas que estão no ambiente, estão presas nas nossas vias aéreas. Como o climatologista professor Luiz disse lá, né? Só lá para setembro e olhe lá. Até lá, o que a gente tem que fazer? Não há previsão de chuva, pelo menos até meados para mais final de setembro. O que tem que fazer é hidratação, evitar os ambientes mais poluídos, que essas pessoas que estão fazendo isso, colocando fogo, que parem de fazer isso, que isso não leva a nada. Fazer exercícios físicos, de preferência nas primeiras horas da manhã e nas últimas horas da tarde ou no início da noite. Umidificadores nos ambientes da casa também é extremamente importante. Alimentação mais leve, evita coisas mais pesadas. E não ficar naquele período que o senhor disse, né, para quem trabalha, como é que faz, né? Fica difícil para quem trabalha, né? Office boy, motoboy. Tem o problema do ar-condicionado. Os ambientes aclimatados agora ficam piores, porque o ar-condicionado ele resseca ainda mais o ar. De preferência que use o ar-condicionado com algum tipo de umidificação do ambiente. Para melhorar, né? E ter paciência, né? E ter paciência até que a chuva chegue. Doutor Fernando Rabelo, pneumologista, muito obrigada por o senhor ter vindo aqui hoje, viu? Pelas informações.